Olá, boa noite. Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, as vibrações dos guias dessa casa e que está em aniversário, 19 anos, muita responsabilidade para todos. A página inicial do Dr. Erma é ânimos, né? Esse ânimo sempre, não só ânimo, mas como ânimo sempre. Na questão, Kardec pergunta aos espíritos qual é a maneira de se evoluir, né, nesta reencarnação. E os espíritos dizem que é conhece-te a ti mesmo. Então, tudo que a gente escuta, todas as informações do mundo espiritual, todas as questões do livro dos espíritos, nós temos que trazer para a nossa vida individual e ver onde aquele tema se encaixa. Então, quando o Dr. Erma fala ânimo sempre, nós temos que perguntar assim: qual é o tanto que eu tenho ânimo? Porque essas perguntas do Livro dos Espíritos, que é da felicidade e infelicidade relativa, qual é o tanto que você se sente feliz, que você se sente infeliz? Esse você também é para mim, né? A gente fala você só para ficar, é fácil a gente fazer essa avaliação. Então, em relação à vida, como é o seu ânimo com relação à vida? Com relação à felicidade e infelicidade. Na questão a 922, ele vem falando da questão material e moral. Olha que interessante, porque isso tem muito a ver com o momento que o Centro Espírita está passando pelo seu aniversário. E todos nós, quando estamos envolvidos numa casa que está fazendo aniversário, nós temos uma responsabilidade muito grande com essa casa. E na resposta da questão 922, ele diz que, para a vida material, a felicidade é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, ele está abordando a gente sobre a nossa consciência, a nossa posição, a nossa postura de hoje, se nós estamos tendo ânimo. Se hoje nós estamos vendo a nossa posição do futuro. Hoje, o que nós estamos plantando hoje para colhermos no futuro? Qual é a visão de futuro que cada um de nós tem? Fora da casa espírita e dentro da casa espírita. Mas, primeiramente, como espíritas que somos. Qual é a nossa visão? O que nós estamos contribuindo para o nosso futuro? O que nós estamos contribuindo para o futuro da doutrina espírita? Como nós seremos reconhecidos como espíritas? Então, essas abordagens, essas reflexões, elas são altamente importantes para a gente poder dar um rumo à nossa vida, para a gente fazer as nossas escolhas, para a gente já sair dessa infelicidade que muitas das vezes somos nós que causamos. Já no Evangelho fala das causas das aflições e muitas das vezes essa infelicidade, essa aflição nossa é causada simplesmente pelo mau uso do nosso livre-arbítrio nesta reencarnação. Então, como estão as nossas decisões? Elas estão com ânimo sempre, com essa visão de futuro? E a outra questão, a 924, ele vem também abordando o futuro, quando ele diz que a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. Então, vamos refletir. O que você tem feito para obter essa esperança no futuro, para ter essa tranquilidade? Como anda a sua consciência com relação às suas atitudes? Porque são essas nossas atitudes que formam toda a base da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. Então, nós somos donos do que nós promovemos para nós mesmos. E como é que isso acontece? Por isso, a importância da casa espírita, da causa espírita, dos estudos, de estarmos unidos sempre
para desenvolvimento. Então, o CELD, Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, fazendo 19 anos, eu até tive a oportunidade, um presente, né, de ver a mensagem do Espírito na inauguração da casa, fundando a casa. Muito interessante, porque a mensagem fala apenas de progresso, de futuro. E o Dr. Herman, que ele vem dar essa mensagem, ele fala 4 palavras, que são, assim, 4 pilares. Porque quando a gente está falando da nossa felicidade, da nossa individualidade, aí nós temos que passar para o nosso grupo familiar, o grupo profissional, para a nossa casa espírita, esse grupo que vai estar nos ajudando a dar esse impulso moral, essa felicidade moral, né, que nos mostra realmente esse futuro, o progresso, a promoção espiritual. E lá atrás, 19 anos atrás, quando o Dr. Herman faz essa mensagem da inauguração, presenteando todos nós, porque imagina, se 19 anos atrás não tivesse essa visão de felicidade de futuro, se não tivesse essa visão das questões morais para o futuro, essa casa não seria fundada. Então, olha quanta responsabilidade nossa de estar vivenciando essa casa e também já pensando nessa casa daqui os próximos 20 anos. Como será daqui a 20 anos? Essa felicidade daqui a 20 anos, esse progresso daqui a 20 anos, que nós agora estamos construindo. Talvez 20 anos atrás, algumas pessoas já não estejam mais aqui. Talvez 20 anos na frente, nós não estejamos lá. Mas o importante é que hoje, qual é o nosso ânimo, qual é a nossa visão, o que a gente está fazendo por esta felicidade nossa, que nós buscamos essa felicidade. E o que o estudo da doutrina espírita, numa casa espírita, nos proporciona, nos injeta esse ânimo. E a mensagem do Dr. Herman na inauguração, ele fala 4 pilares. Ele fala sobre silêncio, determinação, paz e construção. Ele diz que não se faça nada de modo tempestivo. Assim também entre nós. O momento de silêncio entre vocês, numa hora de inquietação, deve ser cultivado. O momento da determinação precisa ser estruturado. O momento da paz deve ser mantido. A ideia da construção deve ser mantida. Enfim, estaremos simultaneamente agindo e pensando de forma grandiosa, com vista ao progresso de todos nós. Por isso, nós estamos dizendo a vocês assim: sejam sempre servidores, sempre os que sorriem, os que cultivam a paz, e nunca, em momento algum, aqueles que irão desestabilizar o progresso da instituição. Uma receita de paz, uma receita de felicidade. E todos nós buscamos tanto essa tal felicidade, e que muitas das vezes nós somos os causadores de não conseguir essa felicidade, e trazemos para nós doenças, trazemos para nós instabilidades, né? Agora, o que nós estamos de fato construindo em nossa vida quando nós recebemos uma mensagem dessa? E olha, nós que temos contato com esses amigos espirituais, que não são todas as casas que têm esse vínculo, esse laço de afeto e esse constante intercâmbio com os guias espirituais. Então, para quem muito é dado, muito será cobrado. Nós temos que ter essa consciência que nós seremos muito cobrados, porque nós recebemos muitas informações além do Pentateuco. Às vezes, informações individuais que formam toda a base para uma felicidade individual. E quantas vezes a gente despreza? Quantos de nós
já utilizou a mediunidade da casa espírita para acessar os espíritos e ter diretrizes seguras para a nossa felicidade aqui na Terra. Muitas vezes até em situações materiais. Quantas vezes nós já tivemos orientações preciosíssimas dessa casa para o nosso tesouro, o nosso enriquecimento moral, que é justamente a nossa base, né? É justamente o tema que estamos falando hoje. Mas o que a gente faz com tudo isso? Será que nós agradecemos por isso? Nós agradecemos pela essa causa espírita, pela casa espírita? Eu dirijo um centro espírita, fundei e dirijo, que é o Centro Espírita Altivo Panfiro. E o Altivo Panfiro foi o fundador do Centro Espírita Leon Denis, em Bento Ribeiro, e também foi o fundador daí, do Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio. Inclusive, essa mensagem da fundação, o Altivo foi um médium pelo qual o Dr. Herman passou todas as orientações dessa casa, que proporciona para todos nós esse estudo e nos dá essa condição de felicidade, por nós já sabermos sobre tantas coisas. Quantas informações já saíram aí dessa casa? Quantos trabalhadores animados colocaram seus fluidos nessa usina dessa casa? Então, o Dr. Herman que nos dirige o nosso trabalho, quando foi o momento de fundarmos um centro, porque era necessário fundar um centro, e nós pedimos ao Dr. Herman se nós poderíamos homenagear o Altivo Panfiro, não santificando ele como médium, como trabalhador, mas sim reconhecendo ele como um grande trabalhador, um servidor e um médium disponível para a causa espírita, um médium dedicado, um médium que tinha tantas possibilidades e que, através dele, tantas mensagens de ânimo, de fé, de esperança, plantando o progresso e a promoção espiritual em tantas pessoas, saíram. Eu indico para todos nós o livro Instruções dos Espíritos. Esse livro ele foi editado pela editora Celde, do Leon Denis de Bento Ribeiro. E como é que foi formado esse livro? Os médiuns, né, os trabalhadores da casa, se encontravam mensalmente com o Altivo, estava encarnado naquela época, faziam perguntas e os espíritos respondiam, orientavam essas perguntas. Então, o Altivo, como esse trabalhador à frente de uma casa, que não é fácil. Dirigir uma casa espírita não é fácil, porque nós somos muito imperfeitos, mas somos corajosos. Isso não se pode tirar. Mas precisamos que todos estejam sempre unidos para que o resultado seja positivo para todos. É interessante falar sobre isso, porque isso está diretamente ligado às nossas questões íntimas de felicidade, uma vez que a felicidade moral ela tem a ver com a consciência, com o dever cumprido, e até para a gente saber se o nosso dever em relação à casa, o nosso dever em relação às questões do livro dos Espíritos, como é que ela anda. Então, no livro Instruções dos Espíritos, na página 40, é o Baltazar que vem dando orientações, pedindo ao grupo, inclusive, que cuidassem do médium, né? No caso do médium altivo, porque ele diz assim, olha, precisa-se da cabeça que pensa e da fortaleza que protege. E ele pede pensamentos uniformizados. Não é um pensamento único, mas uniformizado. Porque quando a gente uniformiza, o que é isso? O que fica bom para a casa espírita? O que fica bom para todos?
quando a gente vai tendo este pensamento de ficar bom para todos, ficar bom para a casa, nós entramos justamente nessa faixa de felicidade, porque nós estamos pensando já no coletivo. Olha quanto aprendizado. E nesse momento, me chamou bastante a atenção quando o Baltazar vem falando, porque ele se refere a que os trabalhadores da casa espírita fizessem um núcleo protetor para o médium. E ele diz que forme um núcleo em torno dele. Ele é forte, mas não esqueçam a inevitável dispersão de forças e os passos largos dados na direção. Não digo da decrepitude orgânica, mas do cansaço. Vocês não avaliam, mas isto é um fato que nós analisamos com muito rigor, porque existe em pontos que vocês não imaginam, que se forme um núcleo protetor ajudando-o. E esse núcleo é justamente para o fortalecimento. Quando eu li todos esses livros, eu conheci o Altivo, né? E quando nós estávamos à frente de um grande trabalho social, mas que era um trabalho que ele trabalhava nas bases da doutrina espírita, proporcionando essa divulgação da doutrina espírita, mas semeando essa felicidade íntima em cada um. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quantas informações a casa espírita passa? Então, quando a gente estava lendo esse estudo, que nós estudamos aprofundadamente esses livros, Instruções dos Espíritos, são 3 volumes, e aí nós estamos bem assim, aprofundadamente mesmo. Então, esse núcleo protetor do médium não é para ter todos a mesma ideia, mas para termos as ideias uniformizadas. Porque toda vez quando a gente consegue uniformizar para o bem, quando nós damos passos para o bem, nós vamos exemplificando e vamos trazendo todos para o caminho do bem. Então, nós temos que pensar, né, essas possibilidades que nós temos de trabalhar na casa espírita. E cada um se questionar. Qual é o tanto que eu ajudo uma casa espírita? A causa espírita. Veja que o próprio nosso trabalho, nós agradecemos profundamente ao Centro Espírita Leon Denis de Cabo Frio, porque nós temos uma ajuda, vocês daí proporcionam uma felicidade que vocês não imaginam o tamanho que vocês proporcionam quando vocês vêm aqui para Guapimirim, para atender as pessoas, já veio médicos, já veio nutricionistas, já veio psicólogos, vem o médiuns da casa, né, que vem para cá para nos ajudar a atender a nossa população aqui. Então, vocês, todos da casa, embora não venham aqui todos, mas vocês estão dando suporte a um grupo do Centro Espírita de Cabo Frio, e esse grupo vem até Guapimirim nos ajudar. E, às vezes, muitos nem sabem disso, né? Então, quando todos nós estamos uniformizando a ideia, não atrapalhando as coisas, uniformizando a ideia, aquele bem, ele vai como uma onda, e ele vai proporcionando felicidade. Porque vocês não imaginam o nível de felicidade que é gerado quando o grupo de Cabo Frio chega aqui na roça, né, para fazer atendimento psicológico, médico, que aqui realmente não tem. Vocês não têm noção como proporciona alegria, felicidade, ânimo. Começa, tipo assim, umas 9 horas o atendimento, 6 horas da manhã já tem gente esperando. Isso é uma ideia uniformizada. Então, nós precisamos proteger, nós precisamos estar junto, ajudando a esses trabalhadores que vão proporcionar felicidade. Nós precisamos estar em ânimo constante numa casa espírita, proporcionando o trabalho constante para aqueles que podem e os que ficam na retaguarda, tomando conta das coisas. Então, veja que a felicidade
está em nossas mãos e como que a gente pode proporcionar tanto bem a tanta gente. Tem uma outra questão aqui que ele vem falando, é assim, olha, pedindo para que nós, os trabalhadores, né, que nós nos tornemos trabalhadores confiáveis para pegar certas atribuições que pertenciam ao altivo, no caso, ao médium, anteriormente, para que a gente ajude, né? Então, isso aqui era para que um grupo criasse um grupo de proteção, mas esse de proteção para ajudar aos trabalhos, para que o médium pudesse auxiliar a tantos necessitados, dando para os trabalhadores da casa espírita a chance de, olha, a gente mantém a casa para os que podem ir mais à frente trabalhar, levar ânimo, levar a doutrina espírita, proporcionando felicidade, que o façam. Então, eu parabenizo a todos os trabalhadores do céu de Cabo Frio que têm essa ideia harmonizada, que fortalece todo o centro para que alguns trabalhadores possam ir a outros lugares ajudar. Porque o Baltazar, inclusive, ele fala aqui sobre isso, sobre as casas se ajudarem, a importância das casas se ajudarem, da causa espírita. E nós, em particular, agradecemos bastante poder ter vocês, né, nos ajudando sempre. Uma outra coisa que eu acho bem legal, né, quando o Céu de Cabo Frio foi inaugurado, foi o Dr. Herman falar assim, olha, não se esqueçam, lutas irão ocorrer, sutis, não serão lutas grandes de brigas, não, mas elas irão acontecer. E cada um ficar de sentinela, tipo, aqui eu não vou permitir a luta, aqui eu vou permitir apenas a marcha para o progresso. Nós, espíritas, que estamos vinculados à causa espírita e à casa espírita, nós precisamos estudar, esmiuçando essa felicidade que está pautada tanto nas questões morais, de uma consciência tranquila, para que, quando a gente desencarnar, tranquilamente, cada um de nós saber assim, olha, eu fiz a minha parte, eu não atrapalhei, eu proporcionei tantas pessoas a ficarem tranquilas com as ideias uniformes para o bem. Nós temos já essa visão de futuro, então nós precisamos estar numa linha onde a gente não atrapalhe mais nada. E com isso, com esse treinamento da casa espírita, nós podemos levar para a nossa família e assim agir exatamente na nossa família, para o nosso trabalho profissional, para o nosso grupo social. E dessa forma, o que acontece? Nós vamos progredindo e nós vamos vivenciando essa tal felicidade que a gente quer tanto. O Livro dos Espíritos dá a diretriz. O Dr. Herman fala os detalhes do caminho e muitas vezes a gente se perde. Tem uma questão aqui nesse livro, na página 126, que eu achei muito, muito séria. Porque tudo que a gente faz acaba, é o que a gente planta e acaba que a gente vai ter que colher. Então, nós precisamos pensar assim, eu quero colher o quê? Uma tranquilidade, uma paz na consciência, essa felicidade tranquila. Então, o que eu estou plantando agora? Se cada um de nós, fazendo essa avaliação, como eu estou me comportando agora, nas minhas relações? As minhas atitudes deixam as pessoas tranquilas, serenas? Ou as minhas atitudes deixam sempre as pessoas inquietas? Quando nós chegamos em algum grupo, seja no grupo familiar, seja no grupo
social, seja no grupo da Casa Espíritas. O que você acha que as pessoas pensam? Tipo, ai, que bom que o fulano chegou. Ou, ai, meu Deus do céu, chegou o fulano. Ave Maria. Como é que você acha que as pessoas te recebem? Nós precisamos pensar nisso, porque isso é o termômetro. As nossas palavras, elas são para apaziguar, para gerar felicidade, ou as nossas palavras, as nossas ideias estão sempre gerando contendas? Olha, eu recomendo a leitura de O que é o Espiritismo, porque logo no iniciozinho, o Kardec fala de várias personalidades, do crítico, né? Do curioso. Leia, vamos cada um ler. E lendo, fazendo uma avaliação da sua própria mente. Como é que a minha mente funciona? É aquele crítico que está sempre arrumando uma encrenca, que está sempre criticando? É aquele que está sempre querendo provas? Como é a sua mente? Como é que você funciona? Esse é um teste assim que eu acho espetacular. Por que eu estou falando assim, nós espíritas, né? Porque nós estamos, nesta reencarnação, tendo acessos que podem mudar o rumo completamente da nossa vida como espírito. Hoje, nesta reencarnação, é a melhor oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos com o poder na mão de direcionar nós para sermos felizes ou infelizes, pelo nível de informação que a gente recebe. E mais, não só pela a doutrina espírita em si, mas principalmente pelas orientações particulares que nós recebemos do mundo espiritual que esta casa nos oferece. Então, em agradecimento ao Dr. Herman, ao Baltazar Antônio de Aquino, em agradecimento a tantos benefícios e a tantas orientações que nós recebemos, como que nós devolvemos essa nossa gratidão para a casa espírita, para a causa espírita? Qual é a nossa moeda de devolução? É de gratidão, ingratidão ou indiferença? Porque nós precisamos ser gratos, muito gratos. Nós já recebemos informações muito preciosas. Então, se nós já recebemos, com certeza muitas pessoas já receberam informações particulares, minuciosas, que muitas casas nem têm isso. Por isso que nesse livro de Instruções dos Espíritos, o próprio Baltazar se preocupa e pede para que haja uma ajuda, né? Uma proteção ao médium altivo, que já estava com a idade avançando, que já tinha tantas preocupações no dia a dia. Então, a gente tem que preservar os nossos trabalhadores para gerar essa felicidade íntima de saber do dever cumprido. Não é endeusar jamais. Então, nós colocamos o nome Centro Espírita Altivo Panfiro, não santificando o altivo, endeusando absolutamente, mas sim enaltecendo o trabalhador que ele foi, o grande divulgador na prática. E como uma imensa gratidão por ele ter sido um instrumento do mundo espiritual, um instrumento seguro, um instrumento firme, porque se conhece pelas suas obras, né? Então, pela sua dedicação. Então, isso nos deixou muito felizes. E essa gratidão de tantas mensagens que recebemos através dele, então colocamos o nome do nosso centro, Centro Espírita Altivo Panfiro, em agradecimento, no homenagem. E nós até perguntamos ao Dr. Herman,
doutor Herman, nós gostaríamos de botar o nome de altivo, homenageá-lo, não santificando, mas homenageando o grande trabalhador. E o doutor Herman falou, ok, né? E ele falou o seguinte, olha, é uma homenagem justa. Então nós, como trabalhadores, será que o nosso nome seria justo em algum trabalho? Seja lá o trabalho que for, o trabalho de quentinha, o trabalho não pela vaidade, mas só se a gente raciocinar o seguinte, eu sou um trabalhador merecedor do olhar dos guias espirituais, como eu realmente estou fazendo a minha parte, e que se alguém quiser homenagear com meu nome, os guias vão falar, é uma homenagem justa, porque fez o trabalho que lhe cabia. E nós estamos tendo a oportunidade de fazer o trabalho que nos cabe. E é esse trabalho que vai gerar a felicidade íntima nossa. E é isso que a gente tem que ver. Então, que cada um de nós nunca atrapalhe aonde quer que esteja. Seja na família, seja no trabalho profissional, seja no trabalho da casa espírita. Por isso que nós temos que estudar o que é o espiritismo, e quando Kardec vai narrar os diálogos dele com algumas pessoas, alguns visitantes, a gente se questione, a minha mente se encaixa em qual? Só como um meio, um veículo da gente se conhecer. E uma outra situação aqui que o Baltazar fala, voltaram a falar novamente sobre essa questão desse núcleo, né? E o Baltazar fala o seguinte, olha, pelo que conheço da cabeça de vocês, salvo se houver uma determinação, vocês chegarão a esta conclusão nos próximos 5 anos, pela demora na assimilação das ideias e dos conceitos. Então, aqui, ele estava chamando a atenção dos trabalhadores lá na década de 80, e nós podemos já fazer essa avaliação aqui. Será que eu não consigo assimilar as ideias e os conceitos que os guias espirituais estão dando para proporcionar a felicidade, a minha felicidade, a felicidade do grupo, a felicidade da casa espírita, da causa espírita, que vai respingar em tantas pessoas? E ele diz assim, olha, pelas bocas que falam e os ouvidos que se abrem, impedindo que quem dirige, quem determina, haja com certa liberdade. Não só o médium, outros também que ficam naturalmente se resguardando. Então, ele está falando aqui do grupo de trabalhadores que não faz e impedem que os trabalhadores façam. Inclusive, o médium, que era o próprio altivo, que estava à frente de um trabalho gerando recursos, gerando conhecimento, que vai gerar a felicidade de tantas pessoas. E tantos trabalhadores ali atrapalhando essa jornada. Então, nós precisamos fazer essa reflexão sobre a nossa felicidade e, principalmente, se nós estamos atrapalhando ou se nós estamos gerando infelicidade no meio que a gente anda. Essa reflexão é um presente para todos nós. É para que a gente tenha ânimo sempre. Por quê? É nesse ânimo, é nesses conhecimentos que nós recebemos, é nessas reflexões que nós vamos justamente trilhar, traçar o nosso progresso espiritual. Se fixando, né, aqui no Livro dos Espíritos, quando vem falando essa questão 924. Há males que independem da maneira de agir e que atinge o homem mais justo. Haverá algum meio de ele se preservar deles? O homem deve resignar-se e sofrê-los sem murmurar, se quer progredir. Então, primeiro, você quer progredir? A primeira pergunta é essa. E se a resposta for sim, a pergunta é: qual é o seu
programa, o seu projeto de progresso. E o Kardec ainda continua perguntando: entretanto, sempre encontra consolação na própria... Desculpa. O homem deve resignar-se, sofrer sem murmurar, se quer progredir. Entretanto, sempre encontra consolação na própria consciência, que lhe dá a esperança de um futuro melhor, desde que faça o que é preciso para obtê-lo. E fica essa reflexão. Nós estamos fazendo o que é preciso para obter essa consciência tranquila? Nós proporcionamos um ambiente de tranquilidade, de paz, de felicidade, aonde quer que a gente chegue? Alguém pode estar pensando assim: poxa vida, mas sou eu que tenho que proporcionar? Tem tanta gente, mas sou eu? É sempre quem sabe. Quem sabe mais tem que operar mais. O André Luiz tem uma frase que é assim: a responsabilidade é do tamanho do conhecimento. Então, quanto mais a gente conhece, mais a gente tem responsabilidade. Quando o Dr. Herman fala sobre as palavrinhas silêncio, determinação, paz e construção na fundação dessa casa espírita, isso aqui a gente tem que trazer essa responsabilidade para cada um de nós. Quando o Dr. Herman fala, o Baltazar fala sobre as pessoas que impedem que os trabalhadores ajam, que os dirigentes ajam, proporcionando mais conhecimento e, consequente, mais felicidade para as pessoas, nós temos essa responsabilidade. Quando o Dr. Herman vem falando ânimo sempre, nós temos a responsabilidade. Então, que cada um de nós aproveite esta reencarnação, trace o seu projeto espiritual. Onde quer que você esteja, sempre tenha um programa de alavancar, um programa de construir, de ter os pensamentos uniformes, de você ser sempre aquela pessoa que é chamada para o time. Sabe, criança, na hora que... Gente, vamos tirar um time? O bom jogador é aquele que ele nem se preocupa, porque ele sabe que na hora de tirar o time, a pessoa sempre vai falar: fulano, vem para o meu time. Porque sabe, confia na tática, confia na visão de jogo. Então, que tipo de jogador cada um de nós está sendo? Esse jogador no sentido positivo, no sentido de driblar as situações negativas e marcar o gol. E o gol é para todos. Esta reencarnação nossa é uma reencarnação mais importante da nossa vida de espírito, porque nós estamos com esse acesso tão aberto à doutrina espírita. E mais, nós que temos acesso ao Dr. Herman, ao Baltazar, a essas preciosidades desses livros que vem trazendo esses detalhes minuciosos. Isso nos dá grande responsabilidade. Então, nós aqui do Centro Espírita Altivo Panfiro, agradecemos muito. Vocês nos causam, é motivo para nós de muita felicidade, porque aqui nós temos atendimento de jovens vindo de situações de alta complexidade, crianças, idosos, problemas sérios de mediunidade, que vêm aqui em busca de auxílio, e vocês de Cabo Frio proporcionam essa felicidade para nós quando o médium vem aqui. O Dr. Herman orienta e a gente vê uma família tranquila por conta das orientações do mundo espiritual. Então, que cada um de nós esteja assim juntos, organizando a mediunidade, facilitando esse intercâmbio mediúnico, porque isso não acontece em todas as casas espíritas. Então, nós precisamos preservar esse intercâmbio mediúnico. Nós precisamos fazer a nossa parte para que sejamos reconhecidos quando desencarnarmos como
o trabalhador fiel, o trabalhador que organizou, que proporcionou felicidade, o trabalhador reconhecido que fez da causa espírita, ele fez uma bandeira. E essa bandeira de comportamento fez toda a base da consciência e desencarnarmos com a consciência tranquila, porque como cristão, como espírita e como cidadão, em todos os lugares que nós frequentamos, nós plantamos a bandeira da paz, da tranquilidade, do ânimo, sempre. Então, que a paz de Jesus esteja em nossos corações, favorecendo a todos nós muito trabalho e muita paz. Meus irmãos, Jesus nos abençoe os estudos e os trabalhos espirituais da noite de hoje. Unamos os nossos esforços diante das alegrias espirituais de realizações. E assim, caros irmãos, sinto no próprio coração, vendo o progresso adquirido pelo esforço de todos a desenvolverem o bem na Terra, o esforço de todos a desenvolverem as propostas espirituais de divulgação da doutrina espírita, o esforço de todos em buscarem intimamente não se unirem mais para os cargos, mas sim para os encargos do trabalho de amor, de caridade com Jesus Cristo, na casa de Leon Denis. Caros irmãos, as propostas espirituais são imensas, e quando grupos se reúnem, sabendo o entendimento do retorno da encarnação, aproveitam com serenidade o amparo uns aos outros, para que saibam levar diante de si mesmos essas realizações no trabalho do bem. Sintam em todos vocês as propostas espirituais traduzidas pelas mãos de vocês dos 19 anos de convivência na casa espírita. Sintam pelas mãos, pelos pensamentos de vocês, as alegrias adquiridas por estarem buscando a paz interior. E, caros irmãos, não existe nada superior a perceberem a vida espiritual, não somente no sentido mecânico da mediunidade, mas sentir a vida espiritual na integração de todos vocês, porque são espíritos e reunindo-se todos na proposta do bem, tenham a certeza que estão tendo vida espiritual, realizações espirituais, progresso espiritual. Não deixe que os valores materiais retirem de vocês as propostas que a direção da casa de Leon Denis, trazida por Leon Denis, por Baltazar, por Antônio de Aquino, pelo bondoso Hermann e por todos os seus espíritos amigos, guias, protetores, que vos ajudam nas propostas do desenvolvimento das diretrizes espirituais de uma instituição, no trabalho da divulgação da doutrina espírita
da orientação espiritual a encarnados e desencarnados e a segurança do bem maior que a paz interior. Os problemas materiais não podem retirar de vocês as conquistas espirituais. Vejam esta casa, caros irmãos. Quantos de vocês tiveram preocupações materiais para o desenvolvimento desses 19 anos dos trabalhos desta casa? Sintam, olhem em vocês as construções materiais. Se tivessem que somar, não teriam como calcular os valores adquiridos materialmente. Mas digo a vocês, espíritos investem em todos vocês, seus guias. Eles pedem ajuda para que os trabalhos se realizem, porque eles também querem vê-los avançar, crescer. Espíritos que criam organizações das tarefas veem, junto com os guias de vocês, as responsabilidades, o amadurecimento, a segurança para que os trabalhos possam ser desenvolvidos. E quando nas vibrações de vocês o sentimento se fortalece, o amadurecimento moral se expande, os dirigentes espirituais investem em vocês, nas propostas do crescimento, nas diretrizes espirituais de uma casa espírita, sentindo o retorno de vocês, a alegria das realizações, o ânimo, a esperança. Então, caros irmãos, recursos materiais chegam porque viram em vocês os recursos espirituais de realização. Jesus encaminha a todos nós essa certeza ao distribuir os pães e os peixes. Jesus encaminha a todos nós essa certeza ao demonstrar os pássaros, a olhar os lírios do campo, representando o amor de Deus nas realizações espirituais na terra. Caminhemos, irmãos, na certeza do amparo de todos nós aos vossos corações. Allan Kardec, Leon Denis e todos os espíritos que dirigem a instituição velam por vocês e sintam vocês as alegrias espirituais, as realizações que conquistaram em vossos corações. O amor de Jesus os envolva hoje, agora e sempre. O abraço do vosso irmão altivo, com votos de paz e de muitas realizações. Graças a Deus.